creepypasta é a consequência da imaginação coletiva dos usuários da internet, um conteúdo que existe desde o início da web. Em síntese, são histórias de terror que se tornam obsessões coletivas, justamente por brincarem sobre o que pode ser real ou o que pode não ser. E é com isso que iniciaremos a nossa maratona de outubro, contando histórias de terror e creepypastas do Reddit. Essa história nos leva a descrer sobre o que é real e o que não é, e tudo se inicia numa ida ao supermercado. Válido lembrar que a história que eu vou ler hoje é modificada, colocando algumas partes para deixar ela mais envolta e completa. A história original pode ser encontrada no No Sleep e eu vou tentar deixar o link dela aqui no comentário fixado. O dia passa cotidiano. Os ovos redondos e pães macios o distraíam daquele lugar barulhento, mas nada chamou tanta sua atenção quanto a loja em frente à janela. O antiquário tinha sido bastante estranho durante toda a experiência, perguntando várias vezes se era isso que ele queria. Parecia um pouco absurdo para ele, mas o homem era bastante estranho em sua aparência e comportamento, então ele decidiu que havia algo de errado com o homem, e não com o objeto que havia comprado. Ele saiu da loja sorrindo para a sacola que agora carregava em sua mão. Dá pra ver nesse primeiro parágrafo que, às vezes, o tom da história fica um pouco confuso, por isso que eu fiz essas leves alterações, nada que altere a história inteira, são pequenas partes mesmo para deixar a ordem cronológica um pouco melhor de se acompanhar. Já dá pra perceber que o protagonista da história não vai bem com a cabeça, porque ele entra num antiquário estranho e se assusta com o dono, mas ainda assim pega um objeto e leva pra casa sorridente. Ele sempre gostou de comprar antiguidades, principalmente para decorar sua própria casa, mas às vezes para presentear amigos e familiares. Ele se orgulhava de encontrar objetos raros que funcionavam bem em sua casa, e esse par de suporte de livros funcionaria maravilhosamente na prateleira em cima da sua TV. Assim que desfizesse a estranha corda amarrada firmemente ao redor deles. Ele estava animado para mostrar para sua esposa. Ela sempre gostava de ver suas compras e ele sabia que ela adoraria isso. Essa foi a primeira vez que ele viu essa loja de antiguidades. Ele não frequentava a área com muita frequência, mas teve que dirigir 1 hora de distância de casa na sua consulta médica e não pôde deixar de fazer compras. A própria loja parecia surgir do nada, tão diferente da rua decadente ao seu redor. Era colorida por fora e tinha um charme que ele não conseguia entender completamente. Por dentro estava cheio do chão ao teto, com todo tipo de bugiganga e guloseimas que ele nunca tinha visto antes. Era como entrar em outro planeta. Ele sabia que voltaria outro dia para fazer mais compras. Ficou chocado por ter conseguido resistir a comprar ainda mais. Portanto, os suportes de livros eram suficientes. Ao mesmo tempo que eu entendo completamente ele querer voltar, mesmo tendo uma experiência um pouco estranha naquele lugar, afinal pechincha nunca é demais, e essa vibe vintage tá na moda, eu não consigo ignorar o fato de que, lendo a descrição do lugar, me lembra uma cena muito específica de Percy Jackson, e isso me dá medo, então eu não voltaria pra esse lugar de jeito nenhum. E se você sabe que cena que eu lembrei, coloca aqui nos comentários, porque é uma cena muito específica do primeiro livro. Ele estava além de animado quando chegou em casa. Ele queria configurá-lo imediatamente e se certificar que realmente era perfeito para o espaço. Ele tentou pescá-lo da sacola, mas parou quando percebeu que havia um pedaço de papel dentro. Não tinha notado o vendedor colocar quando estava comprando o item. Ele puxou e viu um pedaço de papel mais grosso, com a palavra impressa em ambos os lados. O topo dizia Guia de Início Rápido, em uma fonte de papiro. E ele riu consigo mesmo imediatamente. Eram suportes de livros. Por que precisam de um guia de início rápido? Ele colocou a sacola na mesa e sentou-se no sofá para ler o pedaço de papel. O texto em si era bastante sombrio e dizia: As duas partes não gostam de ficar juntas, e é por isso que estão amarradas. Mantenha-as assim para sua própria segurança. Ele explodiu de rir. Isso deve ter sido uma maneira do antiquário adicionar um pouco de humor em seus produtos. Ele se perguntou se ele também tinha piadas engraçadas sobre outras coisas que vendia. Definitivamente adicionava a mística de ele perguntar várias vezes se ele realmente queria comprar o produto. Ele colocou o pedaço de papel de lado e finalmente tirou o suporte de livros. Era um par de blocos de obsidiana negra, perfeitamente moldados para que a curva de ambos os lados se encaixassem.
Metade dos blocos eram feitos de bordô grosso, e era claro que o fabricante de suporte de livro era bastante habilidoso em seu ofício, pois conseguia combinar perfeitamente a curva da madeira com a obsidiana. Havia um pedaço grosso de corda áspera enrolado ao redor dele, o que, na opinião dele, realmente arruinava as curvas suaves da peça. Ele colocou as peças na mesa de jantar e procedeu a cortar as cordas com um par de tesouras. Ele tentou moer contra a corda grossa, mas parecia que as tesouras não estavam afiadas o suficiente para algo tão grosso. Descontente, ele foi até a cozinha, pegou a faca mais afiada que pôde encontrar e voltou para cortar a corda. Dessa vez foi mais rápido. Tão rápido que mal podia compreender tudo o que aconteceu nos próximos segundos. As duas partes do suporte de livros estavam, de repente, a 1 metro de distância da outra. Deve ter acontecido instantaneamente, tão rapidamente que seus olhos não foram capazes de ver, embora pudesse sentir que elas empurravam suas mãos para longe. Não só isso, sua mesa também estava maior, como se tivesse sido esticada pela sala. Ele não podia acreditar. Ele piscou algumas vezes, tentando se certificar que não estava imaginando coisas. Talvez fosse a hora de ler o resto do manual. Se uma peça que eu comprei em um antiquário vem com um manual de uso que diz para não tirar uma parte dela, eu obedeço. Não importa o que seja, não importa o quão ridículo pareça, eu obedeço. Eu não sei o que é aquilo que eu comprei, principalmente sobre algo tão velho e antigo que pertenceu a outra pessoa. Então, o fato dele ter só achado que era algo engraçado já me deixa nervosa, porque se acontecesse comigo, eu acho que eu devolvia a peça ou simplesmente obedecia. Mas eu acho que ele nunca viu filme de terror para entender essa necessidade. Ele virou o pedaço de papel de cabeça para baixo, com as palavras manual completo no topo, também em papiro. Se não tivessem amarradas juntas, as duas partes terão que aumentar a distância entre si, esticando o próprio tecido do espaço. O primeiro estiramento será pequeno, mas o segundo será brutal. Uma distância tão grande que o espaço entre si não será capaz de contê-lo. Ele largou o guia, tremendo um pouco, mas era tarde demais. As duas partes já haviam se movido ainda mais uma da outra. Ele só conseguia ver uma extremidade da escultura agora. Estava na mesa, sentada discretamente, como se fosse algum tipo de artefato mágico. A mesa em si se estendia tão longe que ele não poderia ver o final dela. Ele nem sabia se havia um final. Na verdade, ele não conseguia ver a outra extremidade da sala em que estava. Ele soube de imediato que deveria ter ouvido o vendedor. Ele não sabia se seria capaz de sair da sala. A própria porta não estava em lugar algum. Ele teria que dirigir direto de volta para a loja de antiguidades e dar uma bronca no proprietário. E talvez ver se eles tinham outros artefatos mágicos com o qual ele pudesse brincar. Bem, sua esposa sempre reclamava que a mesa de jantar deles era pequena demais para hospedar o dia de ação de graças. Pelo menos, eles teriam espaço suficiente agora. Esse final me deu medo, porque começou como se o cara fosse a vítima, pra depois ele se mostrar completamente creepy, como o creepypasta já diz. Ele quer voltar, não pra devolver, mas pra dar uma bronca no vendedor e pegar mais coisas que ele pudesse brincar. Eu tô com dó dessa esposa e eu quero saber imediatamente onde ela tá, porque com certeza ela não tá ali. Eu achei essa história toda muito legal, além do início, que é um pouco perturbador, mais sobre a loja de antiguidades, o final, bom, vem te dar um soco na barriga do estômago. Barriga do estômago? Enfim, na boca do estômago. E é surpreendente, eu queria que tivesse outra parte dessa história, porque ela é muito boa. Enfim, me diz aí o que você achou dessa creepypasta. E se você gostou desse conteúdo mais Halloween do canal, eu vou trazer um vídeo toda semana de Halloween para o especial de outubro. E eu espero que você goste desse tipo de conteúdo. Não se esquece de deixar nos comentários o que você achou da creepypasta, o que você achou desse tipo de vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tchau!